Olha, você já está acostumado aí, você que é um dos 321 mil inscritos no canal Zé Neumann e Pinto no YouTube, com o meu Neumann Entrevista feito através do Zoom, à distância, por causa da quarentena. E você vai dizer, pô, agora com Ômicron, com influenza, o Neumann está dando mole? Não estou dando mole não, eu acredito na vacina. Eu acredito na vacina, sabe desde quando? Dezembro de 1951. É isso mesmo, tomei minha primeira vacina, está registrado no livro do bebê da minha mãe, dizendo que a minha tia Maria Lisa abriu um talho aqui no meu bracinho, com uma gilete e pôs vacina contra a varíola nele. Desde então eu me vacino, onde tiver vacina, estou lá. Tem vacina aí, eu estou lá. Então eu já tomei 2 doses da Coronavac e 1 dose da Pfizer de reforço. E o companheiro que está aqui ao meu lado, o deputado federal Julian Lemos, do PSL, da Paraíba, 46 anos, natural de Campina Grande, a cidade que eu mais amo na minha vida. Também tem quantas doses? Já tomei todas possíveis. Estou aqui com cartão de vacina no bolso. Eu também estou com cartão de vacina no bolso. Não mostro porque você que é meu inscrito de verdade, você que não é bolsonarista, que entra no meu canal só para ficar dizendo que eu sou um velho gagá e tal, você precisa de que eu prove alguma coisa. Os meus queridos inscritos de verdade, não. Então eu estou dizendo que eu tenho e mais. Eu estou em João Pessoa, estou aqui nos domínios do PSL de Julian Lemos, e quando eu voltar, no dia 25, dia do aniversário de São Paulo, vou estar na fila para a vacina da influenza, HDM, não sei quanto e tal, do que quiser, o que for preciso eu vou tomar. Então hoje eu trago para você o depoimento de uma pessoa que representa um grupo representativo, desculpe o pleonasmo, do eleitorado brasileiro, que são os arrependidos, aqueles que votaram no Bolsonaro e por isso mesmo jamais voltarão a votar na vida. Então foi por isso que eu escolhi. Eu estou aqui na Paraíba, em João Pessoa, na praia de Cabo Branco, a melhor praia do mundo, e então aproveitei para ter esse contato pessoal com o Julian Lemos. Antes nós tínhamos nos encontrado no Campina Grille, não foi? Campina Grille, depois no maior São João do mundo. Pois no Parque do Povo, a Pamela Bori, ex-mulher do ex-governador e reconhecido ladrão Ricardo Coutinho, estava com Jair Bolsonaro, candidato, e, olha, capitão, esse aqui é o Neu. Sou seu fã. Eu nem respondi, mas tudo bem. Eu tenho certeza que meu fã ele não é mais. Dessa eu me livrei. De qualquer maneira, com as 2 vezes, agora estou encontrando com o Julian pela 3ª vez, e começo aqui perguntando a ele, ô Julian, esses Lemos lá de Campina Grande, eles vêm de onde? Eles vêm de uma terra chamada Itaporanga, né, no sertão da Paraíba. E a minha família é uma família de pessoas que migraram para Campina Grande e fizeram uma família muito grande. Família que tem professores, família que tem comerciantes, empresários, médicos, e nos tornamos aí uma família que cada um foi para um lado e eu na política, quer dizer, uma família muito trabalhadora, de pessoas de coragem, né? Você, como de Campina Grande, conhece também meu pai, é um povo aguerrido. É isso aí. O Itaporanga me lembra uma piada da minha infância, nos anos 50, que dizia, o que acontece é o seguinte, Itaporanga chamava Misericórdia, assim como o Iraúna, onde eu nasci, que fica perto do Piancó, no Vale do Rio do Peixe. Exatamente. Era Belém do Arrojado. E o Getúlio Vargas, num intuito tupi-guarani, indigenista, resolveu mudar o nome para nomes indígenas. O Iraúna quer dizer pássaro preto, Itaporanga quer dizer pedra não sei de quê, né? Pedra não sei das quantas. Mas a piada é que a Salve Rainha, o padre lá de Itaporanga, mudou o texto da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, passou a ser Salve Rainha, Mãe de Itaporanga. Mas, como disse o deputado federal Julian Lemos, do PSL da Paraíba, quantos votos? 71.899. E quem são esses 71.899? São paraibanos que, parte dele, votaram em mim, né, pela proximidade com o então candidato a presidente Jair Bolsonaro,
Outros realmente me conheciam também, porque, querendo ou não, eu também já era bem conhecido aqui no estado da Paraíba, pela parte eu fui consultor de segurança de canais de TV aqui, como o SBT, e também pelo conhecimento que eu tinha, que eu era conhecido antes como Julian Lemos da Segurança, né? Enfim, logicamente a gente tinha o nosso recall pessoal, mas foi muito importante essa aproximação que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, né? O qual eu conheci aqui em João Pessoa, e depois você vai me perguntando e eu vou lhe dizendo como tudo aconteceu. Pois não. Por exemplo, eu conheci o Beco dos Bêbados. No Beco dos Bêbados eu frequentava a sauna do Curiço, que infelizmente não tem mais, e era lá que morava o Pantera. Por onde anda o Pantera? E quem é o Pantera? O antigo Beco dos Bêbados, hoje chamada Travessa Calvacante Belo. Meu pai é comerciante há mais de 45 anos ali, né? Mais de 45 anos, acho que vai fazer quase 50 anos que ele está por ali. E eu tive na minha família a tradição do trabalho. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Meu pai continua, né, lá com o comércio dele, mora em Campina Grande, a minha família, minha mãe, todo mundo. E eu já estou aqui em João Pessoa há 20 anos. Mas está muito bem, é um senhor de 67, 68 anos e muito bem de saúde, graças a Deus, e muito conhecido também aqui na cidade de Campina Grande. Você vê o seguinte, o Pantera é mais novo que eu tenho 70 anos. E então eu conheci o Pantera, que é a Travessa Calvacante Belo, o Beco dos Bêbados. Morava nela um iraunense muito querido, compadre do meu pai, Expedito Gomes, falecido recentemente, alfaiate e músico, como na tradição da minha cidade. Eu não dei músico porque eu não tenho meu ouvido, segundo Walter Santos, o grande gênio da Bossa Nova, é bom para a palavra, não é bom para a música, né? De qualquer maneira, Pantera não foi um exemplo seu para ser político, tá certo? Não. Como é que foi? Como é que surgiu sua Vamos lá. Meu pai foi um exemplo para mim de trabalho, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito corajoso, um bom dono de casa. Mas aí eu segui minha vida depois de 17 anos e fui ganhar minha vida. Eu era representante comercial até que entrei no segmento de segurança privada. Passei 17 anos lá, trabalhando, tive meus negócios, empresas, vim para João Pessoa, me estabeleci e passei a ganhar dinheiro. Eu acho que 2012, mais ou menos, houve, por parte do governo de Dilma, uns verdadeiros absurdos e decretos que ela fez que praticamente dizimou naquela oportunidade, e eu estava em plena ascensão, o nosso segmento de segurança pública, de segurança privada. E eu já estava muito triste em relação às perdas que se tinha, a legislação trabalhista não ajudava muito também, e tinha decidido ir embora do Brasil. Até que sofri um assalto, inclusive aqui nesse local que você está, e realmente me deixou muito chateado, porque eu não via mais perspectiva em relação ao Brasil com tanta coisa errada. Daí eu me lembro que naquele tempo, Nilman, tinha o Facebook, era a rede social que estava começando a explodir, e tinha umas coisinhas que apareciam no Facebook que chamava-se evento. Quando a pessoa ia fazer um evento, alguma comunidade para fazer um evento, aparecia lá. Aí você curtia e ali aparecia 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, você tinha mais ou menos a ideia de quem estava engajado naquilo ali. E apareceu o evento de Jair Bolsonaro. Ele tinha só feito 2 viagens em 2015. Tinha sido para o Recife e outra para Fortaleza. E a terceira foi em João Pessoa. Aí é onde começa a minha história. Eu entrei em contato com a pessoa que estava encarregada de fazer esse movimento, marquei com essa pessoa e quando cheguei lá vi que não tinha essa estrutura de absolutamente nada. Era só uma vontade de querer recebê-lo aqui. Obviamente, como deputado federal, existe todo um protocolo. Um deputado não pode viajar simplesmente por viajar para qualquer local, sobretudo na semana, se não houver uma agenda pública, um convite público, como uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, enfim. E eu me prontifiquei a ajudá-los, dando eu tinha expertise de segurança, era empresário, e eu poderia bancar aquela vinda dele aqui. Depois de muita batalha, tentei na Assembleia Legislativa, ninguém queria receber Bolsonaro, ninguém queria receber, inclusive alguns deputados recentemente me lembraram isso. Deputado, você foi lá na Câmara, na Assembleia, ninguém queria receber, nem os próprios deputados queriam recebê-lo do próprio partido, que era o PP no tempo. Pois bem, fui para a Câmara de Vereadores e através de amigos e de um trabalho muito intenso a gente conseguiu um requerimento de uma audiência pública, que foi muito penoso para conseguir. Depois dessa agenda marcada, através também de uma vereadora
e de uma boa vontade do então presidente da Câmara de Vereadores, Durval Ferreira, a gente conseguiu firmar o compromisso dele vir. Mas como tudo era muito desorganizado, a gente praticamente veio saber que ele viria 2 dias antes e só veio bater o martelo mesmo 1 dia antes. Então era tudo muito precário. Estou abreviando bem aqui a história. E nesse tempo, Neumann, Jair Bolsonaro ele tinha apenas 3% nas pesquisas. Era o que ele tinha, 3% nas pesquisas. Era um deputado caricato, como a gente chama, de baixo clero, que eu não sabia nem o que era isso. Depois eu vim entender, depois que eu me tornei deputado, que deputado de baixo clero, para você que não sabe, é aquele cara que fica ali no cantinho ali da Câmara, não consegue interagir muito com os colegas, não faz parte de nenhum grupo político lá dentro e fica ali 20 anos, 30, sem muita projeção, a não ser por polêmicas. O que é que acontece? Terminou-se o gabinete dele entrando em contato comigo e nós fechamos a agenda dele. Chega ele aqui no dia marcado, para uma audiência pública de 4 horas da tarde. Pousou o avião de 2 da tarde. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Fui receber ele na cabeceira da pista, né? E lá ele já fui... Me lembro como eu disse, Bolsonaro, eu sou Julian Lemos, a partir de agora você está sob os meus cuidados. E ele pegou, deu um sorriso para mim e a gente seguiu. Aí teve aquele movimento na frente do aeroporto que todo mundo sabia, que era uma multidão ali de quase entre 800 pessoas a 1.000 pessoas para recebê-lo. E, em determinado momento, eu recebi uma ligação, que era do chefe da segurança da Câmara de Vereadores, informando que recebeu uma ligação e estava indo para a Câmara de Vereadores 3 ônibus com movimentos sociais, índios, LGBT, aquela confusão toda, no tempo dessa visita do presidente, em 2015, que era o governador aqui, era Ricardo Coutinho, um cara de extrema esquerda, agressivo, violento, e fez tudo para que ele não tivesse espaço para falar. Só para você ter ideia, Neumann, não teve um canal de TV, depois de muito esforço, a TV Arapuã o recebeu, mas nenhum canal de TV quis recebê-lo. Nenhum canal, nenhum sistema de comunicação de rádio de porte quis recebê-lo. Pois bem, quando ele desceu no aeroporto, eu recebi essa ligação, como lhe falei, e ele tinha que chegar às 4 horas da tarde na Câmara. Já era 3 horas da tarde. Eu disse, Bolsonaro, a gente tem que sair daqui, porque vão armar um Arapuca. Foi o primeiro grande ataque que ele teve, né, de quebradeira mesmo, foi nesse dia. Então a gente chegou na Câmara meia hora antes, conseguimos entrar, em seguida chegou 3 ônibus com muitos militantes. Se você quiser conferir, só colocar Jair Bolsonaro, Câmara de Vereadores de João Pessoa, que arrebentaram a Câmara de Vereadores, quebraram porta, tudo, e graças à minha expertise de segurança, eu tinha levado no tempo, acho que 40 homens para fazer a segurança. E nós conseguimos ali reprimir aquele ataque, até que a polícia chegasse depois de muito pedido. Pois bem, Bolsonaro, quando estava dentro da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores chegou para mim, a menina do cerimonial, junto com a vereadora responsável pelo requerimento, e disse, olha, não vai dar para fazer o evento, não. Porque estão quebrando tudo. E vai ser uma coisa aqui, um absurdo. Teria sido uma tragédia para o início da sua peregrinação pelo Nordeste. Eu segurei a mão de Bolsonaro e disse, você vai falar em 20 minutos. Não dei nem ouvido para aquele pessoal lá. E assim aconteceu. Foi um evento pequeno ainda, com pouco mais de que 60 pessoas dentro da Câmara, mas teve uma repercussão muito grande em todo o Brasil. E Bolsonaro olhou exatamente esse perfil meu mais aguerrido. E eu me lembro que, inclusive, tem um vídeo, quando ele bota a mão no meu ombro e diz, gostei muito do seu discurso, porque eu tinha feito um discurso em cima de patriotismo, coragem, aquela coisa toda. E seguimos e fiquei com ele 24 horas. No meio desse período que ele ficou comigo, e eu fiquei com ele no meu carro, tudo as minhas ali praticamente, eu bancava tudo. Ele disse, você já pensou em entrar na política? Eu disse, olha, nunca pensei, mas estou aí. E dali em diante passei a caminhar o Brasil inteiro com ele, cuidando da agenda dele, da segurança dele e articulando muita coisa da política que ele fazia. Bom, então desses 70 mil votos que você teve, né? 71.899. Quantos são votos seus, quantos são votos dele? Eu acho que Bolsonaro ele foi responsável pela influência dele política, eu acho que por quase 90% dos votos que eu tive, ou talvez 80%. Hoje, eu não posso mensurar isso mais. Mas hoje eu te pergunto, hoje, quantos o seguirão no arrependimento, quantos permanecerão com o Bolsonaro, se você pode me dizer que não pode calcular, né? Pelo que você sente, pelo seu filho. Olha só, Neumann, hoje todo mundo faz pesquisas aqui na Paraíba
e sempre eu estou pontuando entre os 12 candidatos a deputado federal. Toda eleição, independente de ter sido essa que eu apoiei o presidente e ele me apoiou, e nada mais natural do que isso, porque muita gente erroneamente diz, você surfou numa onda. Isso é minimizar todo o esforço que eu fiz. Bolsonaro também não teria chegado onde chegou se não tivesse pessoas desprendidas, voluntárias como eu, e eu trabalhei 3 anos e um pouquinho para que ele chegasse lá. Logicamente ele tem os méritos dele, mas eu tenho o meu, senão ele não tinha caminhado comigo e eu com ele 3 anos. E, com certeza, houve uma influência muito grande dele. Nada mais justo do que ele me apoiar no tempo da campanha. Quem devia me apoiar era Lula? Não, tinha que ser ele. Mas eu acredito que hoje, metade do eleitorado permanece ali observando, né? Muitos saíram porque votaram em mim apenas por Bolsonaro, não estão nem aí se eu sou honesto, se eu sou um cara que presta serviço, não tem isso. Eles simplesmente seguem Bolsonaro de forma cega. Mas hoje eu tenho uma coisa que eu não tinha. Eu tenho base eleitoral, eu tenho um serviço prestado, eu tenho resultados a mostrar. E na rua, Neumann, por incrível que pareça, eu sinto as pessoas me olhando com um olhar sério, dizendo, não, esse cara nunca mudou o discurso dele. E a gente, baseado em pesquisa, baseado na rua, baseado nas bases que eu tenho hoje, eu acredito que eu possa ter até mais votos do que eu tive em 2018. Agora me conte aí, você acha, deputado Julian Erbas, que o peso desse arrependimento de pessoas que apoiaram Bolsonaro, pensando que ele ia combater a corrupção, pensando que ele ia impedir a volta do PT ao poder, e, ao contrário, está facilitando a volta do PT ao poder, não apenas usando o poder de presidente, de coordenador político, e usando os seus homens nas lideranças da presidência da Câmara, na presidência do Senado. Esse grupo que hoje tem, assim, digamos, uma luz no fim do túnel, que seria o Sérgio Moro, pode realmente contar com o Moro, ou você acha que vai ter mesmo, no fim das contas, mais uma vez, primeiro o Bolsonaro elegeu, o Lula elegeu o Bolsonaro, e agora o Bolsonaro corre o risco de eleger o Lula, né? Na realidade, o bolsopetismo, eu posso dividir. Eu tenho uma análise bem profunda disso, Neumann. Nós temos hoje a esquerda brasileira, que ela vai do centro à esquerda, que são aquele pessoal que tem uma visão mais social de Brasil, né? que gosta que é um Brasil progressista, que é um Brasil também liberal na parte econômica, mas tem um viés de centro-esquerda. Existe na ponta dessa esquerda o radicalismo absurdo, que é aquele pessoal que não respeita a opção religiosa de ninguém, que quer entrar no uso e costume da família brasileira, que quer virar uma anarquia, que quer pegar crucifixo e colocar no ânus, como você viu aí pelo Brasil afora, quer fazer aquela anarquia no país. Do outro lado tem um centro-direita, que é um pessoal que a gente chama de direita pensante, que é aquele pessoal que foi o anti-PT. Tá? Aí eu vou lhe explicar a diferença do anti-PT para a pessoa de direita. Então, foi o anti-PT, que ela vai de centro à direita, e tem hoje aquilo que estava adormecido, e você é mais experiente do que eu, que é o radical nacionalista, que acha que isso é patriotismo, mas na realidade é tão violento ou mais do que a esquerda extrema. Fazem parte, sim, de um movimento semifascista, para não dizer fascista, e que não admitem nenhum tipo de diálogo com ninguém. Eles são melhor do que todo mundo, e é caceta, é pau, é quebrar todo mundo no pau, e do outro lado do mesmo jeito. Está espremido o centro-esquerda e o centro-direita, mas existe um centro hoje no Brasil, que eu vou te explicar onde é que ele está, Neumann. Se você reparar, Bolsonaro teve 57 milhões de votos, ok? 57 milhões de votos. E eu tenho explicação para isso aí na minha análise e vivência que tive. Daqueles 57 milhões de votos, Neumann, metade ali era anti-PT. Votava em qualquer um que não fosse o PT. Tá? E depois daquele incidente, daquela tentativa de assassinato do presidente, aquilo ali todo mundo viu isso. Eu não ia votar, mas agora eu voto. Esse voto, a metade daqueles 57 milhões de votos, Bolsonaro não tem. Não é à toa que Bolsonaro perdeu aquela gordura e hoje tem, dependendo do estado, entre 18 e 22 pontos em todo o país, não demonstrando mais nenhuma hegemonia daqueles 57 milhões. Teve os 47 de Haddad, que você vê, Haddad não era líder, Lula é. Bolsonaro tem uma liderança dele, mas Haddad não era líder, mas teve 47 milhões de votos, em pleno escândalo de corrupção, em plena fase da Lava Jato, e com a popularidade de Bolsonaro ao extremo. Então não foi tão fácil assim como aparenta. Mas tem um volume de votos que ninguém nota, que são os 43 milhões que votaram branco e nulo, que não quiseram nenhum nem outro.
Essa massa eu chamo de centro racional, que não querem aquele rame-rame, esse revanchismo, que não querem esse ódio que Bolsonaro prega, que não querem voltar para aqueles escândalos absurdos e que perderam muito na vida com aquele governo do PT. E se somar esses 43 com esses arrependidos do Bolsonaro, quem se comunicar com o centro leva. É minha observação. Essa questão do percentual de Lula, que as pessoas desacreditam, eu não desacredito, não, ela existe. A esquerda brasileira tem seus 30 a 35 pontos consolidados, porque isso é assim no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é Lula. Se colocar o Cid na ponta no lugar de Lula, vai ser assim, porque a esquerda ela é viva. Da mesma forma que o centro no país ele é muito forte, né? Esses mais barulhentos que fazem parte dos extremos, o eleitor consciente, o eleitor que produz no Brasil, o eleitor que quer ver esse Brasil moderno, não vota. Isso aí não tem dúvida. E esse eleitor é o calado. Esse eleitor é o calado. E que vai se manifestar quando vê uma candidatura sólida, viável e vê segurança em Moro. Para que, até porque muitos já ainda têm um resquício de receio de alguém sem experiência, só que Moro está se saindo muito melhor do que a gente imaginava. Então, eu não tenho dúvida que é viável essa possibilidade, essa luz do fim do túnel, como você falou, de Moro, mas eu tenho convicção hoje, para finalizar aqui, hoje o presidente do Brasil, no estado que está, é Lula. Bolsonaro não vence Lula e quem for com Lula fora Bolsonaro vence Lula. Essa é a minha opinião. Eu concordo com a sua opinião, até porque meu pai era chefe político em Iraúna, desde menino que eu acompanho política, e fui editor de política do Estadão, atualmente eu sou editorialista lá, e falo de política todo dia aqui, e conheço pesquisa. Então a gente vê a pesquisa e vê que 60% dos brasileiros ainda não escolheram. Não, de jeito Então nenhum. o Lula é um presidente que está eleito por quem não votou ainda. Exatamente. Por quem não decidiu ainda. Pode votar nele? Pode votar nele. Ele tem um índice de rejeição 58% é altíssimo, que é grande, é muito altíssimo. É isso. Então o Lula não está eleito. Agora, realmente, se for uma eleição decidida no primeiro turno, só pode ser o Lula. Exatamente. O Lula certamente será o mais votado no primeiro turno. Até porque o próprio voto é consolidado da esquerda, não é de agora, ele sempre foi assim, sempre tem aquele percentual de esquerda, né? Assim como existe o centro. O centro no Brasil, na minha opinião, Neumann, é o mais forte que tem. É a ala mais forte que tem do eleitorado brasileiro. Agora, eu, como morador em São Paulo há mais de 50 anos, eu acompanhava aquelas manifestações contra Dilma, que levaram, antes delas, manifestações contra o governo, contra a política e tal. E eu vi o seguinte, havia ali um grupo, 6, 7 gatos pingados, pedindo a volta da ditadura, né? Hoje há uma ilusão de que Bolsonaro pode vir a ser o caudatário desse sonho da volta da ditadura. Eu queria jogar um pouco de areia nesse sonho, pelo seguinte: Bolsonaro não é um revolucionário de 64. Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro é um frotista. O que é isso? É muito simples. Basta você olhar ao lado dele no palácio e ver o general Augusto Heleno. Quem é o general Augusto Heleno? Era capitão na época em que o Silvio Frota era ministro da Justiça. Foi encarregado pelo Silvio Frota para ir ao aeroporto e impedir que os comandantes do Exército fossem ao encontro de Geisel e fosse ao Forte Apache se encontrar com o Silvio Frota quando derrubariam o Geisel. Tanto isso é verdade que eu tenho em casa um livro, você pode comprar, qualquer um pode ir à livraria comprar, uma entrevista que o Geisel deu para a Fundação Getúlio Vargas, aquele centro de estudos políticos da Fundação, em que ele disse que o Bolsonaro é um mau militar. E o Bolsonaro não é um mau militar, é um péssimo militar. É o pior militar que já passou pelo Exército Brasileiro, mas foi feito um acordo e ele saiu livre de uma acusação de terrorismo. Bolsonaro é terrorista, tentou colocar bombas em quartéis e na adutora do rio Guandu. Então, o Bolsonaro não representa uma reconstrução do golpe de 64, não. Bolsonaro é um golpista, frotista, que tentou impedir que o Figueiredo fosse indicado pelo Geisel para ser o último presidente militar. Só que eu percebo que esse grupo golpista hoje incorporou um ideal, digamos, de ressurreição do regime militar, da ditadura militar de 64,
E tenho, assim, por exemplo, eu tenho contato com muita gente do grupo gaizelista que hoje vai votar em Bolsonaro. Então, quer dizer, nem mesmo o pessoal da época do Geisel tem a consciência disso que eu estou falando aqui agora, né? Então, o que eu encaro nisso aí é que existe uma grande multidão daquilo que você falou aí, de forma muito lúcida, sobre a maioria silenciosa. Essa daí Que essa vai ser a decisão da eleição. Quem vai decidir a eleição no Brasil vai ser a maioria silenciosa que ainda ou é bolsonarista ou não se pronunciou. Quer dizer, o Bolsonaro não tem ainda votos suficientes para ganhar a eleição. Atualmente, ele tem voto para chegar ao segundo turno. Tem. Pode perder, porque a capacidade dele de fazer besteira é imensa. A burrice do Bolsonaro é algo colossal. Muita gente diz que ele é louco. Ele não é louco. Ele é burro. É um cara com QI ali, 25, 26. Né? Então, o Bolsonaro pode ainda perder muito voto, mas também vai ter muita chance de ganhar voto, porque quem é governo no Brasil tem muito dinheiro à disposição e parece que ele vai ter mais do que teria normalmente. É isso? Agora, você fez uma análise muito lúcida, que eu quero aqui assumir, que é essa. Essa expressão, maioria silenciosa, é uma expressão da política americana, na época da direita do Nixon, da renúncia do Nixon, estava lá, inclusive, nos Estados Unidos. Né? Então, e você acha que o Moro, que é um candidato que você está apoiando o Moro? Sim, sim. Eu vejo o Moro como, primeiro, o que me uniu a Bolsonaro, além do discurso dele, eu era neófito na política, hoje eu sei um pouco, mas eu era totalmente neófito, mas eu sempre fui um bom sonhador, não um sonhador otimista, um sonhador realista, daquilo que poderia ser concretizado. Além disso, as bandeiras que o presidente falava, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma entrevista de Hugo Chávez. Isso parece muito. Como se tornar um ditador, depois também assiste esse documentário. Parece demais. É o mesmo discurso, a história se repete, por isso que às vezes a gente erra tanto. Bolsonaro reconheceu isso, né, Juliano? Não, Bolsonaro deu uma entrevista ao Estadão, ele tinha isso como dizendo que o Chávez, era um assunto que eu conhecia bem, porque eu conhecia a Venezuela e conhecia, inclusive, as raízes da queda daquela burguesia democrática, mas podre, corrupta da Venezuela, conheci muito bem. Então, o Hugo Chávez foi elogiado de forma, como você diz aqui, um ídolo. Era um ídolo. Ele, inclusive, citou ele como um exemplo que gostaria de ser igual exatamente o modelo político. O Hugo Chávez utilizou-se de um discurso populista também, só que, por incrível que pareça, mais preparado do que Bolsonaro, porque ele falava muito educado, depois demonstrou que era um cara sanguinário. Falou que devolveria a democracia, iria ter eleições, até que se tornou um regime totalitário e cruel, né? Que todo mundo viu o resultado. Pois bem, esse era um dos perfis de Bolsonaro. Bolsonaro dava ali, de certo modo, um sinal, até declarando o voto, que já tinha votado no PT, né? Como ele declarou que votou em Lula também, mas, como eu te falei, quem era eu na política? Mas aprendi com o tempo que as pessoas são capazes de tudo, inclusive de fingir que são boas para poder atingir seus objetivos. Logo, já no final do primeiro turno, eu já comecei a ver um Bolsonaro que não era aquele que eu caminhava. Resultado desse, Bolsonaro passou a defenestrar todas as pessoas que, de repente, tinham algum tipo de influência com ele, mas que não eram afetuosos ou, digamos assim, tinham afeto dos seus filhos. E Bolsonaro se tornou esse desastre administrativo aí, que não tem controle de absolutamente nada. É o primeiro presidente da história, se você me permite dizer, que é base do Congresso Nacional. O Congresso não é base do presidente. O presidente é que é base do Congresso Nacional. Pela primeira vez na vida, eu vi uma coisa dessa. Não tem controle de um orçamento, não tem controle de uma agenda administrativa, não tem mais controle de ministério, não tem controle dos bancos estatais que ele dizia que não... Posso completar? Arrocha. Posso completar? Pode. Não tem e não quer. É porque... Isso obriga a trabalhar, ele não quer trabalhar. Não é nada... É vagabundo. Não é nada pessoal no sentido, mas assim, ele realmente é uma pessoa que prefere... Eu particularmente, Neumann, eu sou deputado federal, eu tenho uma agenda, se eu não tiver cuidado, consome até o tempo da minha família, mas eu não consigo me imaginar em plena semana útil, eu numa quarta-feira andando de moto. Você consegue imaginar você, na sua labuta do dia, fora o tempo de férias, você sair numa quarta-feira, quinta-feira para andar de moto? Não dá.
principalmente um presidente da República, que quando assume um cargo desse, você praticamente realmente não tem vida. E Bolsonaro é uma pessoa que delegou coisas a pessoas que ele não tem nenhum tipo de gerência. Ele tem aquela marra dele de fala, eu estou dizendo isso que eu conheço, eu não conheço Bolsonaro de rede social, eu conheço de convivência. Né? Não estou aqui falando de questões pessoais, eu estou falando de constatações de uma pessoa que conviveu com ele. É uma tragédia, e o que é que acontece? Hoje, ele mais do que antes, porque assim que ele entrou, ele já falava nisso, que ia se reeleger, o objetivo dele era esse, só que não contava com a pandemia, não contava com a complexidade de um sistema daquele político, que eu vou te falar, Neumann, eu estou dentro da Câmara dos Deputados, é a coisa mais agressiva que eu já pude imaginar. Se você não tiver envergadura de articulação política, que não é o caso dele, porque ele não é bom de conversa, ele não é bom de cumprir palavra, ele não é um camarada que seja leal a ninguém, tá? E isso ali é fatal. E quem hoje se relaciona com o presidente, se relaciona por preço, não por valores. Essa é a grande diferença. A estrutura moral de Bolsonaro, a estatura dele, foi toda abaixo. Nesse quesito, Moro tem um DNA, tem uma estatura moral em evidência, e é, para mim, alguém que eu não tenho incompatibilidade de ideias. Com Bolsonaro hoje eu tenho. Bolsonaro é o grande responsável, né, pela fragilidade das medidas contra a corrupção, a lava-toga, que foi ação dele. Quem está dizendo sou eu, porque ele me disse, o filho de Bolsonaro dele, o Flávio, ligou para o Major Olímpio, que faleceu, o senador, dando uma ordem para que ele parasse com aquilo, porque haveria retaliação do Supremo em relação ao Flávio. Então, Bolsonaro, na realidade, ele é o grande arquiteto ou o grande omisso da história, deixou rolar para que o Supremo tomasse aquele corpo e, junto com a classe política que ele mais abominava, não estou dizendo eu não, estou dizendo ele, fizesse com que o primeiro-ministro da sua indicação como presidente fosse Cássio, que foi o cara que começou a afrouxar a corda. E, em seguida, Gilmar Mendes entrou ali e todo mundo já sabe a história como terminou. Agora me conta, foi por isso aí que você pulou fora? Como e por que você pulou? Olha só, assim que o presidente começou a realmente, a gente vê o jogo vai dar certo, que era o primeiro turno que aconteceu, aí seguiu-se em setembro a facada dele. Quando ele teve aquela facada, e aquela facada aconteceu com uma coisa que muita gente não presta atenção, foi a primeira viagem que Carlos Bolsonaro fez, Carluxa. Foi a primeira viagem que ele fez. O restante das viagens era eu ou Eduardo Bolsonaro quando estava surfando no Havaí ou lá na Indonésia. Porque eles são preguiçosos. E eu sempre estava ali puxando aquela carroça com Gustavo Bebiano. Quando teve aquela facada, que foi numa sexta-feira, eu já cheguei na segunda-feira no hospital, o que foi que aconteceu, meu menino? Estavam os filhos lá dentro. Carlos Bolsonaro botou para fora o resto de psicopatia que tinha e ali começou a ter muito conflito. Quando chegou o segundo turno, e aqui para nós, eu tenho que fazer esse relato porque participei de debates, de tudo isso. Parece até um absurdo o que eu vou lhe dizer, mas foi um alívio para Bolsonaro não aparecer em debate. Foi um alívio, porque quando Bolsonaro chegava num debate... Isso lhe leva a achar que pode ter havido aquilo que é insinuado no documentário de Joaquim de Carvalho a respeito da possibilidade de uma fake-ada? Não seria leviano, não aconteceu isso. Aconteceu a facada mesmo, porque eu vi, cheguei no hospital, Bebiano, que faleceu, me contou detalhes, porque Bebiano, ele estava presente, inclusive na sala na hora da cirurgia, ele e Carlos Bolsonaro, que demonstra ter sido fortão, o carão, ele desmaiava no colo de Bebiano, chorando, e Bebiano vendo tudo, vendo tirar as tripas dele, suja de sangue, de fezes, aconteceu. Mas, de certo modo, a tragédia se tornou um golpe de sorte. A facada... Que é usada até hoje. É usada até hoje. Se ele tiver uma dor de barriga, a gente já sabe. A foto da cama com a barriga de fora, é isso que vai acontecer. Então, quando aconteceu isso, Neumann, potencializou os 10 milhões de votos a mais. Porque eu estava presente nos debates, inclusive na contagem de votos, e havia um medo. Realmente, Bolsonaro tinha um medo terrível de Lula estar solto. Porque seria um cabo eleitoral em contexto. O aporte que Sérgio Moro deu, junto com Paulo Guedes à campanha, também foram os dois grandes avalistas da campanha do presidente. Porque Bolsonaro, por mais que tivesse uma fração de popularidade, ele não tinha credibilidade. As pessoas viam uma falta de cognição, via a dificuldade dele de formar um pensamento do início ao fim, né? O professor Vila percebeu isso várias vezes. Então, eu hoje digo uma coisa a você. Eu acho que será voltar ao passado, fortalecer aquela coisa ruim, aquela corrupção, porque quando a gente fala em Lula, a gente já se choca, mas quando a gente fala em Lula, Disseu e toda aquela turma, aí fica muito mais carregado. Então, voltar ao passado é destruir o próximo futuro que a gente tiver. Mas Bolsonaro, ele, além de ser uma tragédia administrativa,
ele é alguém que fortalece mais do que nunca o sistema, porque o PT, ele de certo modo, tinha a turma dele, dividia com esse. Bolsonaro deixou todo mundo tomar de conta. Não, Neumann, não tem controle de nada. O filho de Bolsonaro, Flávio, é porque as pessoas de bem acham que corrupção tem que ter nota fiscal, Pix, aí você vai... Não tem, mas é o cara que mais opera em Brasília hoje. É o cara que mais opera. Todo mundo sabe, porque você sabe que Brasília é o interior. Todo mundo sabe ali quem rouba, quem leva galha, todo mundo sabe de tudo ali. Agora ninguém fala nada. Essa é que é a grande verdade. E todo mundo sabe como é que operam. Estavam achando que o filho de Lula ganhou dinheiro, vocês vão ver depois. Agora, se alternar o poder, não tenho dúvida que vai sair muita gente presa dali. Agora, tem uma coisa aí que você me fez ressuscitar um pensamento antigo meu, que é o seguinte: o Bolsonaro foi muito beneficiado pelo fato de que ele não participou da grande corrupção. Não participou da grande corrupção porque era ninguém. Mas é lógico. Era ninguém. Então, o que é que ele fazia? Ele fazia a pequena corrupção. O que é a pequena corrupção? É a extorsão, é o peculato, é o que chamam de rachadinho, não gosto de chamar. A nota de combustível, aquele negócio. A nota de combustível e a divisão do dinheiro do funcionário falso, do funcionário contratado para ganhar 10 mil sem competência para ganhar mas isso aí era o de menos. O que foi constatado naquelas denúncias que teve no Rio de Janeiro, Neumann, que é pior do que isso aí. Existiam alguns familiares, porque na realidade a grande pessoa que operava aquele sistema ali era a esposa do meio dele, que é mãe do Renan. Que agora estourou. Isso aí está... Né? Que todo mundo sabe que depois do 7 de setembro era isso que ia acontecer ali, era uma chave ali, naquele menino. O que é que acontece? A ex-mulher de Jair, ela tinha um grupo de pessoas, inclusive da própria família, que apenas colocavam o nome e sequer prestavam serviço. Porque a rachadinha moderna, que todo mundo sabe, o cara trabalha aqui, ganha um puta salário e no meio. Isso é uma rachadinha, isso é a metade. Lá não tinha rachadinha não, amigo. 90%. Era 90, não, era 100. E ficava o ano inteiro o dinheiro ali sendo depositado. Depois a ex-mulher de Jair ia lá e sacava todo o dinheiro, a bola toda, o volume todo, e fazia os depósitos. Era tão tapados que faziam depósito nas contas de cada um, na conta de mulher, e deixava o rastro. O problema exatamente de um COAF, que sabe as transações financeiras que tem, desde que você nasceu, o problema era esse. Por isso que o desespero de tirar da justiça para ir para a economia. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. A casa caiu, meu amigo. Mas, infelizmente, para alguns, a honestidade ela é seletiva. Então, foi isso que aconteceu. Então ele estava fora do esquema das empreiteiras. Que as empreiteiras gastavam muito dinheiro com os caras que decidiam. Aí você tem que ter pedigree alto na corrupção para entrar no jogo maior. Entrar no do jogo contrário, grande. Você vai comer as aí era o Lula e o PT. Então vamos falar a verdade. O Lula não foi inocentado. Tá certo? Não. Todo o esforço do Gilmar Mendes, o malandrão, né? Foi o malandrão, é o cara. Quando eu conheci o Lula em 75, em 85, eu achava que o Lula era um malandrinho. Né? Até que eu escrevi um livro que sei de Lula, contando as pequenas malandragens do Lula. Até que eu descobri que ele era um malandraço, o grande mandrake, né? Inclusive internacional, né? Respeitado pelos socialistas espanhóis, pela esquerda francesa. Só os alemães que não topam com ele, só os alemães. Né? Eu conheço relatos de viagem ao exterior do Lula que são assustadores, a forma como ele era tratado quando ele aparecia e não prestava conta do dinheiro que ele levava das centrais sindicais da Europa e dos Estados Unidos e que não prestava conta depois. Então, isso pode aparecer na campanha. Gostaria que aparecesse. Será que vai aparecer? Bom, além disso, é o seguinte, eu também faço... Eu vejo dos dois lados, deputado Juliano Lemos. Eu vejo que tanto o Lula como o Bolsonaro podem ter um susto interessante na campanha aparecendo. Primeiro, essa grande revelação que você fez aqui a respeito da corrupção média, né, feita pela segunda mulher, né? Andréa? Eu acho que é André, não lembro o nome dela. A mãe do Renanzinho. Então, e do lado do Lula, toda essa história da corrupção, aparecendo inclusive a corrupção na Europa, na Espanha, na Itália e tal, para explicar essa grande fama que o Lula tem pela Europa, ganhando títulos de doutor honoris causa, etc. Né? Você tem alguma esperança de que na campanha isso apareça, tanto
do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro? Você que está... Acho que você está entrando agora na campanha. Eu, na realidade, eu escutei de Bolsonaro uma vez que tudo que é feito se sabe. Nada pode se esconder durante muito tempo. De um jeito ou outro ele esconde. Hoje, com o andamento aí dessas informações que são suprimidas pelo foro privilegiado, essa questão da rachadinha, você sabe que há um cuidado para que isso não avance. Eu acho que hoje Bolsonaro ele sabe o risco que corre e vou lhe fazer aqui uma revelação. Em setembro de 2019, o presidente me chamou lá no Palácio do Planalto, de forma que eu tive um choque de realidade ali. Foi quando a ruptura realmente se oficializou. Que ele me chamou lá, quando eu assumi a presidência nacional do PSL, quando viajou para os Estados Unidos, e ele me chamou lá. Pensei que ele estava querendo fazer um gesto de aproximação, mas meu coração dizia que não era. E ele me pediu um favor. Teu coração sempre te dá bons conselhos. Dá, sempre. Quando eu me ferro é porque eu desobedeci ele. Tem nome, endereço, esse coração? Né? Não, tem não. Aí, tem nome não. Não tem nome não. Tem nome não. Tem nome não. Então eu fui lá no Palácio Planalto e ele me pediu para resolver um problema. Aí eu disse, qual é o problema? Ele disse, Luciano Bivar. Eu disse, mas qual é o problema, Luciano Bivar? Se eu quero que você chame uma executiva nacional do partido, para que a gente possa colocar pessoas da minha confiança. Ele queria tomar o partido do Luciano Bivar. Aproveitando que ele estava no exterior. Exatamente. Só que aí eu pedi para ir ali, disse, eu vou ali e já volto. Aí fui embora e não voltei mais. Aí ele viu que já não tinha mais aquela ascensão sobre mim, né? Porque eu sempre fui muito racional. Mas no decorrer disso aí, muita coisa está aparecendo. Eu vou te dar um exemplo aqui de um vestígio bobo, mas se você parar para refletir, o Flávio Bolsonaro comprou essa mansão agora, que a da rua que ele tem, a casa mais barata, é avaliada em 12 milhões. A casa de Flávio Bolsonaro é uma casa que é avaliada em 16. Ele comprou por 6. Não faz sentido. E por que é que ele foi registrar essa casa a quase 80 quilômetros de Brasília? As pessoas precisam de corrupção. Sabe o que é que eu aprendi? Algumas pessoas que seguem político de forma cega, elas não precisam de provas. Elas não precisam nem de convicção, elas precisam só acreditar. E é isso que acontece. Eu vejo às vezes a pessoa dizer, e cadê a corrupção? Muita da corrupção de Lula veio estourar depois que ele saiu. Sim, senhor. Não existe uma prova de corrupção, porque corrupção não tem. Caixa 2, não tem nota fiscal. Não seja ingênuo. Mas os sinais já mostram isso. Os sinais já mostram isso. Eu não tenho dúvida que as questões de Lula vão continuar aparecendo. Agora mesmo eu postei um vídeo onde tem uma narração somente, nada menos, nada mais do que Palocci, dizendo detalhes da corrupção, o R$1 bilhão que ele devolveu. Como é que o cara... Você sabe o que é R$1 bilhão? 999 milhões mais um. E só ele devolveu, fora os escândalos dos executivos da Petrobras. Já Bolsonaro, não. O que hoje não aparece mais é por causa do poder que ele exerce e suprime qualquer tipo de vazamento ou investigação maior. Esse tipo de coisa, me lembra que você é parlamentar e que eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu acho que os parlamentares não estão levando em conta, que é o seguinte, a existência no Brasil do presidente perpétuo. Porque nos Estados Unidos, o cara é presidente 2 vezes. Adeus. Acabou a vida pública. Acabou. Vai dar palestra. No Brasil, o cara é presidente perpétuo. Então, todo mundo está discutindo a reeleição do Bolsonaro e nós estamos diante da reeleição do Lula. Exatamente. E da reeleição do Bolsonaro. Sendo que o Lula ainda tem uma vantagem. Teve 8 anos, 2 gestões e mais eleição para mais 2 anos, mais 8 anos, 2 anos de um poste dele que era tão ruim que caiu. Exatamente. E aí derrubou o esquema dele, terminou interrompendo a perpetuidade. Isso é perpetuação. Então é o seguinte, tem que acabar com isso, precisa haver uma emenda que não passa porque o Centrão não deixa, porque isso aí é a glória do Centrão, o presidente perpétuo do Brasil. Inclusive o Moro está com essa uma das coisas que ele disse, que eu achei interessante. Todos dizem isso. Bolsonaro dizia que não ia ser a favor da reeleição. Mas o que Bolsonaro diz, ninguém escreve. Não, mas aí nesse caso ele disse se vier essa reforma política. Ele foi malandro. Um malandrão. Malandrado. O que acontece? Moro já se colocou aí como alguém que no primeiro semestre coloca isso. Logicamente, Moro tem muito ainda muita água para rolar debaixo da ponte. Ele tem que se estabelecer como alguém que possa fazer uma grande aliança, e a aliança só vai vir da credibilidade dele, da forma de articulação de quem ele atrai para si. Hoje Moro está dentro de uma bolha política. Desde que ele assumiu,
a pré-candidatura dele se filiou ao Podemos, e não estou fazendo aqui uma crítica a Renata, nada disso, é uma constatação política como analista que eu tenho, pelo pouco de experiência que eu tenho. Ele, desde que ele assumiu, não subiu um ponto mais na pesquisa. Mas ele precisa reagir ao ponto de chegar ali em abril, pelo menos com mais 3, 4 ou 5 pontos, senão a coisa vai ficar mais complicada. Mas ele é um cara que já demonstra, eu não tenho como não duvidar dele, porque ele tem um histórico, ele tem um DNA, é um cara que fez um trabalho único praticamente no mundo. Principalmente, ele botou abaixo o maior escândalo de corrupção da era moderna. Mas Bolsonaro não, ele também tem no seu DNA, a não ser o populismo barato, que hoje a gente vê que é um populismo muito barato e de quinta categoria, a gente tem um homem aí que pode ser uma opção para essa ala calada do Brasil, que forma esse eleitorado silencioso. Chamada maioria silenciosa. Mas o que nós vemos hoje é uma perpetuação, né? Ou seja, nós vamos reeleger alguém. Ou vamos reeleger o corrupto e jogar no ostracismo o juiz que o condenou, ou nós vamos reeleger o falso honesto, né? Ainda há, no entanto, no Brasil, muita gente, inclusive gente boa, que acredita no discurso de anticorrupção do Bolsonaro. Esse discurso não resiste... Mas ele não tem como segurar mais esse discurso não, meu menino. Bolsonaro vai discutir com Lula sobre corrupção? Como é que vai ser isso? Bolsonaro tinha Lava Jato como bengala para a sua campanha. Bolsonaro tinha uma expectativa de um governo liberal, estatizante não, privatizante. Ele tinha um discurso de patriotismo. Bolsonaro se juntou com todo mundo que ele criticou. Você tem noção? Eu sou uma pessoa que eu tenho respeito por Ciro Nogueira, pelo presidente da Câmara. Eu estou falando isso porque eu me relaciono bem, né? Eu consigo dialogar. Não estou dizendo que é culpa deles não, porque eles estão dentro do trabalho deles, querem ocupar espaço, eles são peritos nisso e são muito bons no que fazem. Mas você tem noção, no dia da filiação do presidente, General Mourão cantar uma música daquela, Eduardo Bolsonaro dizer que vai olhar na cara de todo mundo se vai se seduzir pelo discurso do Centrão, e hoje está todo mundo administrando. Ontem mesmo, o meu amigo Ciro Nogueira se tornou mais forte do que estava antes. E vou dizer a você, até maio desse ano, eles vão colocar uma coleira em Bolsonaro. O vice-presidente vai ser escolhido por eles. Ele não tem opção, ele está totalmente... Eles já estão dando sinal disso. Já, e vai romper. Eu disse várias vezes, são antagonistas, são em todos os canais. Bolsonaro será o presidente mais traído da história. Porque a lei do retorno com ele vai ser implacável, entendeu? Lá dentro ele não tem o controle daquilo ali. E quem está do lado dele está por preço, não por valores. Escuta, e essa ganância, essa tendência que o Bolsonaro tem de sempre atirar no que está mais perto, é porque ele atira mal? Não, o Bolsonaro é uma pessoa, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas ele demonstra alguns sinais, eu fui ler, ele demonstra sinais de falta de empatia pelas pessoas, ele tem uma falsa modéstia. O Bolsonaro é um cara vingativo, é uma pessoa que quem está do lado dele está por um bom preço. Meus colegas deputados sabem o que eu estou dizendo. Ninguém está ali por amor. Aquela estrutura partidária que cerca Bolsonaro hoje não acredita nele. É porque hoje eles têm um domínio de toda a situação do Congresso. Neumann, uma coisa é você... Um domínio do orçamento? Pronto. Se o cara manda na chave do cofre... Não, vem cá, e da economia, quer dizer, a notícia mais importante dos últimos anos é que o ministro da Economia agora é Ciro Nogueira. Paulo Guedes não é cavalo do cão, como a gente diz aqui, não é arrochado. Ele não aguenta o Centrão uma semana. É porque ele já foi adestrado. Já foi adestrado. Foi domado. Foi domado. Escuta aqui, ainda há muita coisa a ser revelada que você sabe que aconteceu e que vai aparecer ainda aí ao longo de uma campanha que ainda tem 10 meses? Vou lhe ser muito sincero, meu menino. Eu só acredito que Bolsonaro vai para uma reeleição quando eu ver. Quando eu ver realmente. Que dizer assim, não, tá, vamos começar. Eu acredito que Bolsonaro ainda muda a rota. Vai ser candidato a deputado? Deputado não. A senador? Senador. Para garantir o mesmo foro que os filhos. Eu não acredito. Todo mundo na família candidato, a segunda mulher, o filho adolescente. Agora até a segurança dele está indo agora para ser candidato, inclusive o Queiroz. O Queiroz está coronel para ser candidato a deputado federal. Né?
A preço de hoje, eu tenho certeza, eu não vou dizer que eu tenho certeza porque não chegou assim, mas eu tenho minhas impressões de que o grupo político que hoje cerca Bolsonaro vão chegar para dizer, amigão, Pula fora. deu ruim aí, não vai dar certo. Até porque metade dessa turma que está lá com ele hoje são amigos pessoais do Lula. São amigos pessoais do Lula. Escuta aqui, você falou em Fabrício Queiroz, a gente está aí com o tempo esgotando, né? Então eu vou lhe fazer a pergunta, e as milícias? Hein? Mas eu não convivi com o Queiroz nenhuma vez, assim, mas a relação com eles no Rio de Janeiro são bem estreitas, né? Aquele cara que foi assassinado na Bahia mesmo, era de dentro da casa e foi homenageado por Flávio Bolsonaro. Então... Vem cá, o Juliano, porra, você é um homem de segurança. Então o cara que matou a Marielle, puta que pariu, desculpe. Rapaz, o cara tem funcionário de uma empresa chamada Escritório do Crime, cujo escritório é um quiosque e o cara mora no mesmo... não pode, o presidente não pode. Ô, Julião, o presidente não pode morar com o cara que assassinou a Marielle? Pelo amor de Deus, né? Eu particularmente, sobre esse, eu não domino esse assunto, eu domino outras coisas, mas esse eu não domino. E não é medo não, que eu não tenho medo dessas coisas não, é porque realmente eu não domino. Mas isso é para encerrar a nossa conversa, eu vou te perguntar. Eu sou um grande admirador do medo, hein? Mas você tem medo? Não, porque tem medo das ameaças do Carluxo? Não, Carluxo não é homem para mim. Ele não é homem para mim assim. Eu só sinto medo quando eu estou acuado e dificilmente eu fico acuado. Entendeu? Aquele camarada ele não tem um perfil, ele não tem um nível de testosterona, como ele citou, né? Que possa me acuar e me colocar no canto da parede. Bom, então, Juliano, foi um prazer muito grande ter conversado aqui com você e estar transmitindo a nossa conversa pela primeira vez assim ao vivo, quase no colo um do outro. Você é bonito, viu, Nilma? Mas a minha mulher mais. E a sua também. Minha linda. A sua mulher também. Pessoal, obrigado aí pela visita, viu, Nilma? Muito obrigado por tudo, pelas informações e pelas boas pensatas que você deu aqui. Bom, vamos em frente aí, vamos mantendo contato e vendo como é que esse rolo todo vai se desenrolar. Vai desenrolar. É isso aí, um grande abraço, tudo de bom e muita vida para o Pantera. Se Deus quiser, para todos nós. A tua está entregue aos desígnios de Deus. Né? Amém. Vamos embora, valeu.